A primeira pergunta que a gente precisa, às vezes, se responder é: por que ter uma declaração de fé? A gente vem falando aqui, né, vamos falar sobre a declaração de fé, mas qual é a necessidade da gente, como comunidade, ter uma declaração de fé? Às vezes a pessoa você está conversando, está evangelizando, alguma outra pessoa, amigo teu, que conhece um pouquinho de Bíblia, que é de uma outra comunidade, ele pergunta assim para você: tá, mas o que vocês acreditam a respeito do Espírito Santo? Você precisa saber responder para que você também tenha saiba diferenciar por que eu não sou, por exemplo, igual aos adventistas, porque o meu modo de crer não é exatamente o mesmo modo de crer deles, porque você precisa saber que essa doutrina sua a respeito do Espírito Santo, ela se diverge a respeito de tal outra doutrina nesse ponto, e é por isso que às vezes nós caminhamos juntos, porque são pontos que não são essenciais, mas às vezes são pontos que são cruciais para a nossa fé, a gente não pode caminhar junto como comunidade, ok? Então a gente precisa ter essa coisa muito clara para saber o que é que a comunidade Portas Abertas acredita, até inclusive para quem está chegando, porque às vezes daqui um ano, 6 meses, alguma coisa acontece, ou você começa a perceber o tipo de pregação e você fala: mas eu não achei que era assim. A declaração de fé vai dizer para você o que é que a gente acredita e por que a gente acredita. Só que daí a gente vai cair na seguinte pergunta: é realmente necessário, existe fundamento bíblico para que a gente tenha um documento eclesiástico que diga de maneira muito clara qual é a coluna teológica que sustenta essa igreja? Eu vou dizer para vocês que e eu gostaria que vocês abrissem comigo rapidamente no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Todos acharam? Apostila aqui na frente, tá? Quem chegou agora. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim, vamos lá? Irmãos, versículo 10, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, que todos estejam juntos num só pensamento e num só pensar. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisão entre vocês. Com isso quer dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou outro, eu sou de Pedro e ainda eu sou de Cristo. 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então aqui você tem uma igreja nova, uma igreja que com aproximadamente 2 anos e meio de vida, da qual o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, funda a igreja, prega nessa igreja e depois ele vai para Éfeso. E aí quando ele está em Éfeso, ele recebe informações de que essa igreja está toda dividida. Além disso, o texto aqui vai dizer também que essa igreja estava toda imersa em pecados de incesto, prostituição, divisões, que é o que ele acabou de falar aqui, e idolatria. Então, com apenas 2 anos e meio, o apóstolo Paulo funda uma igreja e entrega uma doutrina. 2 anos e meio depois, essa igreja já está quase se dividindo, quase toda rachando, cada um indo para um lado. E aí o que acontece? Paulo então tem a necessidade aqui de dizer para essa igreja, lá no versículo 15, no capítulo 15, ele vai falar: olha, eu estou falando para vocês o que eu já disse. Então Paulo novamente vai lembrar a eles aquilo que eles disseram. O que Paulo faz com essa carta? Paulo resolve um problema que estava acontecendo naquela igreja com apenas 2 anos e meio de vida. Paulo então dá através dessa carta, ele dá uma unidade, uma solidez doutrinária, ele promove através dessa carta a santificação do corpo de Cristo, e ele ensina nesta carta como se proteger dos falsos ensinos, dos falsos profetas, daqueles que vêm de fora tentando disseminar aquilo que não era doutrina, e aqueles que de dentro estavam tentando disseminar aquilo que também não era doutrina, dividindo uns aos outros. Então, a necessidade de ter um documento que padroniza a nossa fé, ela não é de agora, ela está aqui no livro de Coríntios. Paulo, então, vê essa igreja quase se dividindo e diz o seguinte: olha,
vamos com calma, leiam com calma isso daqui, aí vocês vão ver aqui que no texto ele fala sobre várias coisas que para nós são muito importantes. Ele fala sobre ressurreição, ele fala, enfim, sobre várias coisas. Tá? E aí o que ele diz? Qual é essa doutrina? A doutrina que Paulo diz aqui, ele está dizendo o seguinte: eu não ensinei para vocês outra coisa senão a doutrina dos apóstolos, que é o que diz lá em Atos. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam unânimes no quê? Na doutrina dos apóstolos. E aí Paulo também vai dizer o seguinte: ainda que outra pessoa, ou ainda que venha um anjo do céu e venha dizer para vocês um evangelho além desse que já está posto. Qual é o evangelho que já está posto? A doutrina dos apóstolos. Ainda que venha até um anjo do céu dizer um outro evangelho, seja ele considerado anátema, maldito. Então, por que nós precisamos ter um documento sólido para que a gente tenha a capacidade de dizer o seguinte, só por esse resumo do que é as doutrinas básicas do cristianismo, a nossa declaração de fé, o resumo das doutrinas básicas do cristianismo. A gente precisa desse documento para pelo menos por ele a gente dizer o seguinte: não, a gente não vai trilhar nesse caminho. Mas por que você não vai trilhar nesse caminho? Porque não é o que nós acreditamos. Isso difere totalmente daquilo que nós entendemos como parte do cristianismo em relação a esse assunto. O documento, a declaração de fé vai dizer isso. Além de, para finalizar, além de dar a nós uma unidade, um mesmo modo de falar, um mesmo modo de pensar a respeito de todas as coisas, ok? E aí, para finalizar, e aí eu já vou passar a palavra para o André, que vai iniciar o primeiro tema. Para finalizar, por que a Igreja de Jesus precisa de um documento sólido, uma declaração de fé, algo que diz: olha, você crê nisso? Em tese, a gente não precisaria, porque o nosso documento, a nossa regra de fé é a Bíblia, ok? Mas a gente resume aquilo que é básico, aquilo que é essencial, porque a Bíblia diz que a Igreja do Deus vivo, nós somos a coluna e o fundamento da verdade. Está sobre nós, Deus colocou a responsabilidade sobre a igreja dele, a igreja do Deus vivo, sobre prezar pelo evangelho, pela salvação que uma vez foi dada aos santos. Judas capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: olha, eu queria escrever para vocês sobre a salvação comum. O que é salvação comum? Já parou para pensar nisso? O mesmo modo que você foi salvo, o mesmo evangelho que te salvou, a mesma forma que Deus te trouxe, o mesmo plano de redenção que resgatou você, é o mesmo plano que resgatou o apóstolo Paulo, o mesmo plano que resgatou o apóstolo Pedro, o mesmo plano que resgatou André, Felipe, Tiago, todos os apóstolos, todos aqueles nomes conhecidos que nós conhecemos, Charles Spurgeon, John Calvino, John Wesley, George Whitefield. Você olha assim para a história do cristianismo, você fala: meu Deus, olha a vida desses cristãos. A mesma salvação, o mesmo modo de salvar os crentes que salvou essas pessoas, salvou cada um de nós. Então, o que Pedro vai dizer? Eu queria escrever sobre essa salvação comum, mas achei por bem e pertinente neste momento escrever para que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por quê? Porque tem gente querendo disseminar essa fé, estragar o conteúdo dessa fé, misturar o conteúdo dessa fé com coisas que não são evangelho. E aí ele escreve o livro de Judas então. Então, gente, está sobre nós a responsabilidade de prezarmos pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Amém? E aí, finalizando aqui, a gente só vai ler, porque nós já falamos um pouquinho sobre isso, já dei um spoiler sobre isso lá no Instagram, tá? Os 5 motivos básicos para a gente poder ter realmente uma declaração de fé, tá bom? Bom, primeiro, definir a boa doutrina, ok? Vamos ler ali e a gente passa rapidinho. É necessário haver uma definição clara do que é compreendido no conteúdo da nossa fé, que caracteriza-se como a boa doutrina, que está escrito lá em 1 Timóteo 4,6. E é o que nos diferenciam de outras religiões, aquilo que eu disse para vocês. Por que nós não somos considerados adventistas do 7º dia? Por que nós não somos considerados mormons? Porque a nossa doutrina difere da doutrina deles. E o que vai dizer que existe uma diferença é aquilo que a gente crê, muito bem determinado na declaração de fé. Tá? Então, isso nos distingue de outras igrejas, ok?
para instruir e definir o conteúdo programático para os que estão chegando à comunidade. Assim, novos membros saberão o que esperar das pregações e o que pensamos sobre a ceia, batismo, línguas e etc. Ok? Então, esse conteúdo programático, essa declaração de fé, ela vai dizer para você o que você esperar de todas as vezes que a gente subir aqui para pregar o Evangelho. Porque um dia que a gente subir aqui para pregar o Evangelho e for uma coisa totalmente diferente do que está escrito aí, você tem um documento eclesiástico, né? Que os líderes da nossa igreja disseram assim para vocês, é isso que a gente crê. Se o Walter subir aqui em cima e de repente começar a pegar a teologia da prosperidade, você vai pegar essa declaração de fé e vai falar assim, isso está contra aquilo que a gente acredita. Você entendeu? Então isso define de certa forma o rumo de onde todas as nossas atividades vão. Todas as nossas atividades estão pautadas nessa coluna que se chama Evangelho, que está resumido nessa declaração de fé. Bom, para proteger a igreja contra as heresias que podem surgir de dentro e de fora da igreja. Vocês viram ali no texto, né? Eram os irmãos da própria igreja que estavam se dividindo. Uns são de Paulo, outros eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Entendeu? É uma cerca que protege a ovelha do Senhor e impede que os lobos entrem e devorem o rebanho de Deus. E 4, para padronizar a unidade doutrinária para a recepção de novos membros. Ainda que haja divergência em pontos secundários, no que é essencial, deve haver unidade de pensamento. Caso contrário, como alguém que não crê no que a comunidade crê, pode andar em unidade que ela. O que é ponto essencial? Ponto essencial é tudo isso que vocês vão ver aí. O que não é ponto essencial? É aquilo que existe um certo tipo de divergência, mas permite com que a gente caminhe junto. Por exemplo, nós cremos em línguas, a comunidade Portas Abertas, a liderança, nós cremos em línguas, ok? Mas nós cremos na aplicação do dom de línguas conforme está escrito nas Escrituras, que fale 1, fale 2, no máximo se houver intérprete. Se não houver intérprete, que se cale, fale para si mesmo ou fale para a sua própria edificação, ok? É por isso que nos nossos cultos a gente não vê as pessoas falando em línguas alto e de repente, a menos que um fale e o outro interprete. Ok? Foi assim que Paulo determinou, inspirado pelo Espírito Santo, e é assim que a gente entende que a gente tem que fazer. Não é que nós não cremos, mas nós cremos conforme está escrito aqui. Ah, mas eu não acredito dessa maneira. Tudo bem, isso não é ponto essencial, isso é um ponto que pode haver uma divergência. Mas para congregar aqui na comunidade, se você tem um costume de falar em línguas muito alto e de repente você... Tudo bem, mas quando você começar a congregar aqui conosco, nós tomamos essa posição. Você até pode falar, mas quietinho ali no teu canto, a menos que você mesmo fale e interprete, ou que alguém fale e interprete, que é o que está escrito aqui. Só que isso são pontos que não são essenciais. A gente pode caminhar junto com essa divergência. Eu acredito que eu tenho que falar o tempo inteiro. Ok, irmão. Eu acredito que tem que falar dessa maneira. Ok, também. A gente pode caminhar junto? Podemos. Isso não é coluna. Isso não, se você tirar a língua, se você colocar a língua, porque tem gente que não acredita mais. Tudo bem, se você tirar, eu ainda posso caminhar com essa pessoa? Posso. Eu não posso caminhar se eu tirar o ponto essencial de fé. Jesus Cristo é o único caminho. Isso é ponto essencial. Se eu tiro isso, a coluna cai. Aí eu não posso caminhar com essa pessoa, não posso dizer que ela é meu irmão. Ok? Em pontos divergentes, pode sim. Escatologia, eu acredito que Cristo vem antes ou que Cristo vem depois. Não tem problema. A gente passa pela tribulação, a gente não passa pela tribulação. Ah, a gente passa. Eu acredito que a gente não passa. Tudo bem, não tem problema. A gente caminha junto. Lá, quando chegar, a gente vai saber. Isso não são coisas que separam a gente. São divergências que ainda faz a gente manter, a gente caminhar junto tranquilamente. Tá bom? Entender o que é ponto essencial e ponto que não é essencial. Ok? E para finalizar, para estabelecer um padrão pelo qual as igrejas podem ser co-irmãs, a fim de manterem laços de fraternidade. É através dessa união doutrinária que igrejas se tornam parceiras de trabalho e ministério. E, em miúdos, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer, por exemplo, quando o pastor convida um outro pastor para pregar, o pastor sabe que esse pastor que ele está convidando, até porque se não fosse assim ele não convidaria, essa pessoa que está vindo aqui, ela está de acordo, ela não diverge em nada com a nossa declaração de fé. Porque, por exemplo, se é uma pessoa que ela discorda em absolutamente tudo o que a gente acredita, eu te pergunto, por que a gente vai dividir ministérios? Não no sentido de ter uma comunhão, mas no sentido de dividir ministério. Porque a hora que essa pessoa subir aqui e pregar alguma coisa que a gente não acredita, o pastor vai ter que subir depois e falar, então, gente, depois a gente conversa sobre isso, ou não tem nada a ver, o que ele falou, esquece tudo. Vocês entenderam? Então, essa declaração de fé ela define também
algo muito claro para a gente poder dizer o seguinte: a gente pode ser co-irmã dessa pessoa, dessa comunidade, a gente pode fazer parcerias, podemos fazer retiro junto, podemos fazer congresso junto, a gente pode fazer essas coisas junto. Por quê? Porque nós pensamos de uma maneira unitária. A comunidade Portas Abertas e aquela comunidade e várias outras comunidades pensam dessa mesma maneira. Ok, então a gente dá a mão, aperta a mão de todo mundo. Tudo bem, gente? São, basicamente, para esses 5 pontos, é necessário de verdade ter um documento que diga para nós, caminhem por aqui, tá bom?